Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que participa do nosso canal. Nós estávamos falando de um assunto no vídeo anterior, vamos prosseguir nesse vídeo, né? Eu estava parando no ponto religião, estava falando da religião. Esse é um tema que rende porque é o meio que eu vivo, há muito tempo que eu estou na igreja, então quero falar um pouco. Eu estava falando da terceira epístola de João, lendo para vocês, e terminei lendo ela, dos assuntos que surgem. Então o que acontece? Eu falei lá no princípio desse assunto, da questão da religião, da igreja de Deus. Então os cristãos de hoje, eles se apressam em absorver as novas tendências, sem ao menos observar o impacto que elas trarão na nossa vida como um todo, na nossa futura geração. Estranho a forma que muitos crentes estão vivendo. E você pode perceber que um dos elementos que tem levado muitos cristãos a falhar é o dinheiro. Infelizmente. É aquilo que nós lemos lá em Timóteo, na 2 Timóteo, capítulo 3, né, sobre a avareza. Muitos, tanto cantores, pregadores e certos nomes do meio do cristianismo, não enxergam o povo de Deus como um povo que tem que ser preparado para ir para o céu. Então as pessoas se reúnem ao seu bel prazer, não tem um ensinamento concreto, não tem direcionamento do que está fazendo. As pessoas entram em vários caminhos totalmente tortuosos. E uma das coisas que tem levado muitos crentes a cometerem essas falhas é a vaidade. O que eu entendo é o seguinte: você está fazendo a seguinte pergunta, Marcos, você pode fazer essa seguinte pergunta aqui, eu já vou lhe dar a pergunta e a resposta. Marcos, tá bom, você está falando aí que muitos crentes estão tendo pressa demais em aderir às novas tendências, sem observar. Sim, isso acontece na sociedade lá fora, mas quero me prender aqui também, em especial aos cristãos. Por quê? Muitos cristãos estão desapercebidos, estão muito preocupados com muita coisa para poder satisfazer a si mesmo e acabam esquecendo que nós temos um prazo de validade aqui. Daqui a pouco temos que partir. Temos que acertar a conta com o Criador. E como é que nós vamos fazer? Aí você faz o seguinte: mas Marcos, mas como resolver os problemas das igrejas? Simples. As igrejas, você pode ver que hoje, lá atrás, quando eu era garoto, com meus 10, 12 anos, a igreja tinha um outro comportamento. Mas também o nível de fé era outro, o nível de obediência era outro. E não tinha tantas igrejas igual tem hoje. Você vai fazer o seguinte: mas tem problema ter tantas igrejas? Eu vou dizer que não. Só que eu percebo uma maldade em certas lideranças, em não preparar essas pessoas bem. Estão preocupados em dirigir um culto e ir para casa, ter número de pessoas para contribuir com o dízimo e só. Por que eu digo isso? Esse comportamento de surgir mais igrejas, mais ministérios, ele não vai parar, ele vai continuar. Mas como nós vamos conviver com isso? Como nós vamos resistir às tentações de outras igrejas que estão abrindo com visões diferentes da igreja que você está? Certo? Prestar atenção nisso. Há muitas igrejas. E hoje está muito fácil para você abrir uma igreja. Basta você ter um curso teológico, aí lá no cartório registra um ministério e pronto. Registrou o ministério, você segue a sua vida. Abre uma portinha ali, pronto. O problema é qual é a visão desse ministério. Ele está indo para onde?
quando Jesus ele se apresentou aos discípulos antes da sua partida, não está registrado em Atos. Em Atos está registrado uma outra situação. Nos evangelhos ainda, Jesus se apresenta aos seus discípulos, tanto em Marcos, Mateus, ele diz, em Marcos ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Já em Mateus está registrado assim, ide e fazei discípulos a todas as nações. Você já tomou ciência de que discípulo Jesus estava falando? Você tomou ciência disso? Essa é a mensagem principal que Jesus deixou como missão para os seus discípulos. Claro que quando você volta nos anos 70, 60, 70 e 100 da igreja primitiva, você já vê que os apóstolos já estavam tendo dificuldade, né? Porque a igreja estava se organizando como instituição normatizada, com as pessoas tendo suas funções, os diáconos. Você pode ver que já em Atos dos Apóstolos ele já pede para poder nomear diáconos, e pelo Espírito Santo eles orando, os diáconos foram nomeados, muitos missionários foram levantados, os apóstolos começaram agora a cuidar dos problemas que a igreja estava tendo nos primeiros 100 anos da igreja. Já por volta do ano 300, eu estou dando uma passadinha porque esse assunto ele é grande, é um histórico. Por volta do ano 300, a igreja alcança credibilidade depois de tanta morte, depois de tanto assassinato, depois de tantos mártires. A igreja agora ela alcança o crédito de um rei. E quando esse rei ele quer ser servo de Deus, não sei se ele quer ser servo de Deus, agora a igreja passa por um estado de tranquilidade. Só que nessa tranquilidade começou a surgir coisas, entendeu? Que naquele embate anterior não estava existindo. A igreja agora passou a ter prestígio. A igreja agora passou a ser respeitada, porque se o mandante da nação estava do lado da igreja, quem ia interferir na igreja? Você está entendendo? Só que esse grau de tranquilidade trouxe as novas gerações daquela época, não estou falando agora não, uma falta de aptidão em obedecer os princípios bíblicos, doutrinários. Você está entendendo? Agora eles tiveram inclinações para outras atividades. Dali, todos os estudantes de história aí, pode até algum estudante de história ou professor de história rebater isso. Mas eu não aprendi assim, aleatório, assim, não. Eu estudei esse caso. E eu já estudei história na escola secular. Dali, no princípio, a igreja ela se separa. De um lado fica uma igreja que defendia um tipo de visão, não vou ficar falando o nome de igreja aqui. Do outro lado ficou aqui os cristãos da igreja primitiva, que respeitou os ensinamentos bíblicos doutrinários. A outra que saiu para o outro lado passou a aderir para si certos costumes pagãos, e os cristãos não aceitaram. Daí a igreja volta para o combate novamente. Agora tem duas frentes. Uma igreja que professava o mesmo nome, mas que estava querendo combater aquela. E a história se segue mundo afora, que não dá tempo de a gente conversar aqui nesse vídeo. A mesma coisa, de modo um pouco diferente, está acontecendo agora, no século XXI. O aumento do número de ministérios de igreja, você está entendendo? Mas a observância na palavra de Deus é o mínimo possível.
Porque a cada vez que se abre uma nova igreja, se tem um novo jeito de ser cristão. Isso tem dificultado a igreja, até os próprios crentes da igreja, a ter certeza da sua fé. Só que, junto disso, vem muitas coisas. A questão financeira, vem agora até a teologia da prosperidade. Você pode ver que há vários segmentos que exploram só essa parte. Preste atenção, porque nos tempos de Jesus, se você voltar lá atrás nos tempos de Jesus, esse dia eu até ouvi um pastor pregando sobre isso, mas nos livros dos Pentateucos são os 5 livros da Bíblia, são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, certo? Lá está dizendo que pessoas aleijadas ou com defeito não podiam servir. Você está entendendo? Agora você imagina bem, uma pessoa que desse uma febre, quando a pessoa era cometida de febre no passado, por isso que eu estou te falando, que a compreensão das pessoas levam a certo entendimento que às vezes acaba destruindo o outro. Quando Jesus veio, é a justiça de Deus que veio. A Bíblia diz no livro de João que todos estavam em trevas e a luz raiou sobre os homens. Olha só que bonito. Que essência tem palavra. E quando Jesus aparece à beira do Rio Jordão para ser batizado por João, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E glória! Aleluia! Calabaçai. Você está entendendo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus vem, é a justiça de Deus, mesmo o homem sendo cruel do jeito que estava. Muitos dos cristãos aí não sabem que quando Jesus nasceu, quem estava dominando a Palestina era o Império Romano. Muitos cristãos que estão da nossa época agora não têm essa informação. Que o Império Romano abateu o Império Grego e assumiu a condição de nação mandante do mundo antigo. E o Império Romano durou 200 anos. Então, quando uma pessoa ela era cometida de febre, naquele tempo, ela já estava condenada à morte. Aleluia! E aí, logo para poder, aparece no texto bíblico lá, nos evangelhos, que Jesus cura a sogra de Pedro. E, você está entendendo? E a sogra de Pedro estava enferma. Febre. Jesus agora cura um lunático que se jogava no fogo. Essas pessoas eram consideradas uma pessoa que estava condenada ao inferno, na visão antiga. O endemoniado de Gadareno, de Gadara, andava nu. Ninguém conseguia pegar aquele homem. Havia uma legião de demônios nele. Jesus expulsou. Logo mais à noite, aquele homem estava vestido no templo, adorando a Deus. Então, essas pessoas, elas não eram assistidas, porque o que estava, as enfermidades que tinham naquele tempo, elas levavam a pessoa a um estado de condenação e rejeição. A mulher de fluxo de sangue. Está entendendo? Então, todo esse contexto, há uma essência em tudo isso que ficou escrito. Só que hoje, no tempo presente, toda essa essência está sendo esquecida em detrimento
do ego humano, em detrimento da pessoa. Muitos que se apresentam hoje não carregam Deus consigo, falam dele, cantam o nome dele, pregam o nome dele, mas não carregam o Senhor consigo. Estão apenas ali por causa do lucro. E nós vamos indo. O apóstolo João falou que eles falavam palavras mentirosas contra nós. Então os verdadeiros servos de Deus, quando o crente está estranho, ele arruma um monte de mentira, tentando justificar o seu estado. O mesmo aconteceu com Satanás. Quando Satanás foi expulso do céu, ele falou: sozinho não vou não, eu vou induzir um monte aí comigo. A terça parte dos anjos caíram na terra também, junto com o diabo. E a mesma tática que Satanás usou lá, quando ele foi expulso do céu, as pessoas usam hoje quando estão querendo deixar a igreja onde está. O dirigente é culpado, o diretor da mocidade é culpado, a irmã do ciclo de oração é culpada, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, mas aquele servo de Deus ou serva de Deus que está com compromisso de ser salvo, porque ele não está com compromisso de ser salvo. Quem quer ser salvo não fica criando caso. Você está entendendo? Se você olhar na carta de Hebreus lá atrás, né, você vai ver que Deus falou assim: vossos pais me tentaram no deserto e seus corpos ficaram caídos lá. Então quem puxa o mal, não é Deus que quer condenar a pessoa, não é Deus que quer o mal da pessoa. Quem puxa o mal para si é a pessoa mesmo, com as suas ações. E tem um pecado que ele é terrível desde as antiguidades, chama-se pecado de murmuração. Deus falou na boca do profeta: os murmuradores não herdarão a terra, eles não entrarão lá. É difícil. Então hoje nós temos um contexto de várias igrejas, vários segmentos, vários entendimentos. Eu, como servo de Deus, devo fazer o quê? Ficar saltando de uma para outra? Mas que firmeza eu tenho? Que tipo de crente que eu sou? Eu confundo a cabeça de um monte de gente, das pessoas que estão me assistindo, que não são crentes, conforme diz aqui na terceira epístola de João. Com as minhas ações eu impeço elas de entrar na igreja, e os que estão dentro eu ajudo a colocar para fora ainda. Quando você chega na carta de Judas, não é o Iscariote não, tá? Aquele Judas que traiu Jesus, não, é o outro Judas, ó. Esse Judas aqui, ó, a sua epístola tem poucos versículos, tem 25 versículos. O que diz? Eu vou começar do verso 3, porque já no verso 1 e 2 ele começa saudando. Ele está dizendo que ele é Judas, no verso 1, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai, conservados por Jesus Cristo. Olha só que cordialidade. A misericórdia e paz e o amor vos sejam multiplicadas. Aí ele começa, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca comum da salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É difícil ler esse versículo na igreja, né? Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador, e o Senhor nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, olha só a lembrança, destruiu depois os que não creram.
E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo corrompido como aqueles que, e indo após a outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O que acontece hoje em dia? Estão vivendo muito de agitações. Pessoas que fazem um ajuntamento de pessoas estão vivendo muito de agitações. E às vezes o Todo-Poderoso não passou ali. Ele nem foi ali. Chamaram ele, chegou uma outra entidade e eles estão falando que é Deus. Você está entendendo? Por quê? Por causa do envolvimento com o pecado. Essas pessoas aqui aborreceram o Senhor. Irmão, como é que pode? Moisés, 30 dias fora do arraial, o povo muda a cabeça. Dá para você entender isso? Até que eles fazem um bezerro de ouro, 30 dias fora. Assim como Arão foi induzido pela alguns cabeças de famílias das tribos de Israel a construir o bezerro de ouro, você acha que nesse tempo presente não tem muitos dos nossos irmãos aderindo com costumes pagãos, costumes mundanos, a fim de agradar uma parcela da sociedade e não levá-las aos pés do Altíssimo? Você acha que não está acontecendo mesmo? Há muitos que não estão preocupados com a salvação de ninguém, estão preocupados com o seu salário. Se não fosse isso, eles não faziam essas manobras que estão fazendo aí, né? Ó, o verso 8. E contudo também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitando a dominação e vituperam as autoridades. Quantas pessoas dizem hoje que não precisa mais de pastor? Quantos estão dizendo? O fracasso de um cantor gospel aí, muito famoso, foi porque falou demais. De uma igreja sem responsabilidade, com ensinamento bíblico, com os preceitos divinos. Só apenas ter o nome de crente estava bom. A queda foi fulminante. Escreve, estou te falando. Mas o verso 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. E não ousou pronunciar nenhum juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O diabo repreendendo Deus, o anjo repreendendo o diabo. Ela falou assim: o Senhor te repreenda. Hoje eu vejo pessoas aí falar, nem usar o nome de Deus para repreender alguma coisa. E Jesus falou lá em Mateus 24, verso 4 e 5. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Tais atitudes, precisa dizer a pessoa que é outro Cristo? Não precisa. Ele está se comportando como um Cristo. Temos muitas igrejas, nós vamos conviver com ela até a volta de Jesus, mas nós como cristãos, né? Porque às vezes eu percebo como servo de Deus, eles dizem que a igreja que eu estou é uma igreja tradicional. Eles colocaram um título na nossa igreja. E a igreja diz: a igreja descolada, né? Eles colocaram um título. Então o que acontece? Hoje nós estamos vivendo um tempo de muito debate das coisas e o real foco, que é buscar a alma perdida. Enquanto isso, os jovens estão morrendo assassinados, mulheres assassinadas, pessoas estão sendo assassinadas, crianças violentadas e muitos crentes só querem festa.
querem usar ali de superfúgio, né? E vai lá, para onde querem? Para França, para Paris, para Dubai. Você não vê nenhum querendo ir para um país hostil para ser missionário. Você vê, são poucos que querem, mas missionário tem demais aí, pelotados um do outro aí. Aí eu faço a pergunta assim, eu não estou ameaçando ninguém. Eu faço assim, como é que vai ficar isso lá? Como é que essas pessoas vão explicar para Deus esse estado de estar tumultuando a pregação do verdadeiro evangelho? As pessoas se reúnem para falar da outra igreja. Deixa a outra igreja para lá, temos nada com eles. Eles querem, eles têm aquele perfil, que sigam, o Senhor vai fazer, o Senhor no futuro, no dia do juízo, Ele vai julgar todos nós. O que eu peço como servo de Deus, que os demais que são de outras igrejas nos respeitem, do mesmo modo que eu respeito. Eu só peço isso. Não adianta. A gente vive como estranhos. Quando nós nos encontramos, parece que um é do outro planeta. Todo mundo é ET. Isso estou falando da religião. Eu não falei assim, eu estou falando de maneira sem me prender ponto a ponto. E o engano também está na sociedade, que é o último ponto que eu vou falar aqui, né? O que mais acontece hoje, que tem levado a sociedade a tomar suas decisões, e os cristãos também estão envolvidos nela, são as informações. Se você recebe uma informação, você precisa avaliar se ela é verídica ou não. Até canais de TV tradicionais, eles manipulam a informação. Às vezes a notícia ela é comprada, é paga. Nós estamos no meio de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Assim como diz os apóstolos, que nós precisamos ter lucidez. Aí eu volto lá na primeira carta de Pedro, epístola de Pedro, e cito o versículo 8 do capítulo 5. Sede sóbrios. A gente não pode estar ouvindo tudo e tendo como verdade. Porque às vezes nós somos manipulados, até no meio religioso eu falei que somos manipulados também. Mas aqui nós estamos no meio social, somos enganados. Mas você vai me perguntar assim, Marco, o que eu devo fazer para não ser manipulado? Se prepare. O mal do ser humano é achar que tudo está consolidado. Nós vivemos com sociedade, nós temos que pensar duas coisas. Você lembra da greve dos caminhoneiros? 10 dias parado, o que aconteceu? Faltou gás, faltou alimento, faltou medicamento, faltou muito suprimento para atender a sociedade. Então, nós vivemos numa sociedade e nós achamos que estamos seguros. E nós não estamos seguros assim. Qualquer colapso que der na sociedade, que interferir na economia, na eletricidade. Você já foi num banco para sacar um dinheiro ou fazer uma transferência e que eles disseram assim, o sistema está travado. Não tem como sacar, não tem como depositar, não tem como pagar. Você já imaginou no caos? Os Estados Unidos da América está pensando em criar uma polícia espacial. Porque a maior parte das nossas comunicações, elas dependem dos satélites que estão lá na nossa órbita da Terra. Muitos satélites foram lançados, satélites de comunicação, de televisão, satélites militar, satélites de clima, tem vários N satélites. E preocupado que pode haver uma sabotagem
de algum país com interesses financeiros pode sabotar um desses satélites que cuidam da comunicação global e prejudicar o funcionamento de uma nação. Você já pensou nisso? Então, nós que vivemos numa sociedade, nós não temos que ficar preocupados. Muitas pessoas, quando vão trabalhar, ele não trabalha, não estou falando todos, muitos estão preocupados com cuidar do seu corpo. E nesse exagero de cuidado, muitos caem em armadilha. E esquece que nós temos que se cuidar, se preparar para um momento estranho que pode acontecer, seja ele em termos de alimento, em termos de moral, em termos financeiros, um cuidado com a nossa família, respeito à nossa família, buscar sempre o entendimento da família, porque quando nós caímos numa insegurança nacional ou internacional, quem acorda, vou falar o provérbio popular aqui, acorda, ela arrebenta para o lado mais fraco. Você está entendendo? Então, cuidado com isso. Aí você está me perguntando assim, mas como é que eu vou me preparar? Você que é jovem, se prepare, estude bem, pare de brincar, pare de fazer o que você está fazendo de estranho aí, pare de ficar acordando 10, 11 horas da manhã, vai estudar, vai se preparar, porque lá na frente só vai se sobressair aquele que está preparado para poder se sobressair. Isso não é nem acepção de pessoas, não. Todo ser humano, pela Constituição brasileira, ele tem a garantia de que ele será alimentado, que ele terá um teto, mas não é uma tarefa tão fácil. Então, o meu conselho para você, eu estou dando aqui apenas uma prévia. Esse é o meu conselho para você. Vamos ficar atento. Não se apresse com as tendências. Você que é servo de Deus, fique no teu lugar. Ajude os teus irmãos a caminhar para o céu. Os fracos, os desanimados, os que têm dificuldade. Porque Jesus, ele virá. Deus vai fazer o ajuste conosco. Passaremos pelo trono de Deus. E precisamos estar aptos a entrar nas mansões celestiais. Que Deus abençoe a sua vida e te guarde. Que Deus te dê a graça que você precisa. Nos falamos numa próxima oportunidade.